a gente viu algumas características da corrente elétrica, uma delas eu enfatizei o fato de que ela não é um vetor, embora ela tenha módulo, direção e sentido. Ela é uma grandeza escalar. Então é conveniente, tá, definir uma grandeza que é um vetor associado à corrente. Este vetor é o vetor densidade de corrente. Para a gente entender ele, vamos pensar no seguinte. Imagine, não aqui uma corrente fluindo, uma corrente elétrica, mas pode ser um fluido. Assim como nós fizemos lá na ideia do fluxo para chegar na lei de Gauss. Vocês se lembram bem, lá nos vídeos anteriores. Então suponhamos que eu tenha aqui um trecho no qual eu estou estudando o escoamento de um fluido, e aí nesse trecho tem um gargalo, como se fosse de uma garrafa, ou seja, uma parte onde há um estrangulamento desse escoamento. Então, esta área A1 aqui, dessa seção transversal, né, é maior do que esta área aqui do gargalo. Mas, pelo princípio de conservação de massa, a quantidade de fluido que passa por esta região é a mesma que passa por essa. Se assim não fosse, significa que há um furo aqui, está vazando este fluido. Então, o que vai acontecer? A diferença é que, num intervalo de tempo, é que, já que a mesma quantidade de fluido passa aqui e passa aqui, nessa região de área menor e nessa região de área maior, é que nesta região aqui ele vai passar mais lentamente e nessa aqui ele vai passar mais rapidamente. É uma coisa bem intuitiva. Agora, voltando aqui, trazendo esse raciocínio para a corrente elétrica, vamos prestar atenção no seguinte. Quando eu definir a corrente elétrica, na expressão não aparece explicitamente a área da seção transversal por onde ela passa. Nós vimos que a corrente é simplesmente dQ dt. Ou seja, não importa o tamanho desta área por onde ela passa, tá? A corrente não é alterada por isso. Mas se nós definirmos uma grandeza chamada densidade de corrente como a corrente sobre a área, então eu estarei automaticamente dizendo que estou definindo agora uma unidade de corrente por área. Estou forçando o aparecimento da área aqui. Então imagine, se eu estou pensando então no fluxo, numa corrente, esta corrente seria representada agora pelo J, que é um vetor, numa área. O fluxo de um vetor numa área é justamente a definição que eu tenho de fluxo. Então é como se eu tivesse um fluxo de corrente, né? Vou colocar aqui um fluxo de corrente, que vai ser definido como, já que ele é um vetor, pelo produto escalar J com um vetor área, em que este vetor área ele vai ser o módulo vezes um vetor unitário que forma um ângulo de 90 graus com a sua superfície. Ora, isso não tem nenhuma novidade, é exatamente o que fizemos lá para a lei de Gauss, para chegar na ideia de fluxo. Então, se eu desenhar aqui, de maneira genérica, uma área inclinada, tá? Vamos generalizar então, no caso dessa área, que ela não tenha que ser exatamente na transversal, nós teremos então este vetor normal, n chapéu, assim, ó, formando um ângulo de 90 graus com esta área, e o fluxo, né, aqui nessa direção. Vamos colocar de outra cor aqui, vermelho, ó. E o fluxo aqui nesta direção. Este seria o meu vetor J, minha densidade de corrente. Então é claro que se eles formam um ângulo θ entre eles, então eu vou dizer que este fluxo, né, este fluxo de corrente é esse produto escalar, então vai ficar o quê? J escalar n chapéu vezes esta área. Tá? Este seria o nosso fluxo de corrente, em que J escalar n, né,
é o módulo de J, vezes o módulo de N, que é 1, que ele é unitário, vezes A, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, que é o θ. Tá? Veja, é exatamente o que nós trabalhamos na dedução do fluxo de um vetor qualquer, e depois, quer dizer, fizemos um caso particular, né, para a lei de Gauss. Então, o que eu tenho aqui, gente, é que eu defini essa densidade de corrente, mas o que eu tenho aqui, na verdade, é eu defini o seu módulo, tá? Então, o seu módulo é a corrente sobre a área. Se eu quiser, então, colocar isso na forma integral, passar ali para a lei de Gauss, como se fosse isso, só que aqui eu tenho uma superfície aberta, né? Eu não tenho uma superfície fechada. Eu teria a seguinte coisa, que esta corrente elétrica, então meu I, não é nada mais do que a integral de J escalar N chapéu dA. Ou seja, esta integral é o fluxo nesta superfície S aqui, ó, verde. Tá? Assim, eu posso definir a forma integral da relação entre a corrente e a densidade de corrente. Mas, como eu disse, aqui eu defini o módulo. Para a gente entender a característica vetorial dela, já que ela é um vetor, a gente pode fazer uma demonstração associando este J, essa densidade de corrente, à velocidade dos portadores de carga. E a velocidade, como a gente sabe, é um vetor. Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então, para começar, vamos prestar atenção nessa figurinha aqui. Ó. Aqui eu tenho um condutor, no qual foi aplicada uma diferença de potencial. Logo surge um campo elétrico, surge uma corrente, e a ela eu vou associar um J, né, que é a minha densidade de corrente. A área da seção transversal, por onde passa a carga, é A. O comprimento do fio é L. Note que o campo elétrico aqui, ó, está no mesmo sentido dos portadores de carga. Significa que eu estou adotando, nesta figura, o sentido convencional da corrente. Porque a gente sabe que nos condutores, os elétrons vão no sentido contrário ao imposto pelo campo elétrico. Lembre-se disso. Uma vez que vocês estão cientes desses detalhes, então vamos agora imaginar aqui. Ó. A corrente elétrica que flui aqui, né, a gente calcula utilizando a definição. Vamos colocar aqui, no caso, uma corrente média. Se essa corrente for contínua, a média é igual a instantânea. Então, eu posso colocar aqui, ó, que I, a nossa corrente, é a quantidade de carga ΔQ, passa pela seção transversal de área A, dividido pelo intervalo de tempo gasto. Mas agora vamos considerar esse intervalo aqui. Esse intervalo ΔT englobe esta quantidade de carga ΔQ entre esses dois círculos aqui, entre essas duas áreas. Tá? Então eu estou considerando esta região, tá? Vou destacá-la aqui. Ó. Então eu estou considerando que esta quantidade de carga ΔQ demore um tempo ΔT para passar aqui este cilindrozinho, tá, que eu destaquei. Tá? Ou seja, esse cilindrozinho que está aqui destacado é um pedaço desse fio. Ora, o comprimento desse cilindro, vamos chamar aqui, por exemplo, L minúsculo, ele é justamente o quê? A velocidade de cada portador, né? No caso, portadores aqui, vezes o tempo de travessia dessa região. Né? A gente sabe, velocidade é o comprimento sobre o tempo. Logo, L é V vezes ΔT. Como o que nos interessa é a velocidade desses portadores, eu posso eliminar o tempo desta equação. Basta isolá-lo aqui, ó. ΔT vai ser L sobre V. Como aqui está inverso, então vai ficar o seguinte, ó.
nós teremos aqui, vai ficar V vezes ΔQ sobre L. Bem, agora eu posso escrever o ΔQ em termos do número de portadores. Né? Eu sei que pela fórmula da quantização da carga, e separar essas informações aqui, eu sei que ΔQ é N vezes a carga elementar do elétron. Substituindo nesta expressão, isso aqui vai ficar V N vezes Z sobre L. Então, só para reorganizar esta equação, colocar ela aqui embaixo. Então, o que eu tenho agora aqui é a corrente. Vai ser a razão de N E vezes V sobre o comprimento desse cilindrozinho aqui. Ora, eu sei que este cilindro que eu considerei aqui, ele tem um volume. E dentro deste volume, supondo que ele esteja aí preenchido pelos elétrons, eu posso definir aqui, então, uma densidade de elétrons por volume, ou seja, a quantidade N de elétrons que estão aqui dentro, dividido pelo volume desse cilindro. Então, o que eu quero dizer é que eu posso definir agora essa densidade volumétrica de elétrons, assim, ó, vou chamar de N maiúsculo. Então, isso vai ser o meu número N de elétrons ali dentro, dividido pelo volume que eles ocupam. Eu vou chamar de VEL, que é o volume dos elétrons. Óbvio, se a gente supor que eles estão preenchendo todo esse espaço aqui, o volume desse cilindro é o quê? É a área da base A vezes esse comprimento L. Tá? Então eu vejo aqui, ó, que este volume dos elétrons não é nada mais do que a área da seção transversal vezes aquele comprimento do cilindro aqui. Jogando essas informações agora para esta equação e organizando os termos, eu terei aqui, ó, que a corrente I será este N, que é Enão vezes o volume, Enão vezes o volume, volume dos elétrons, vezes Z, vezes V sobre o comprimento L do cilindro. Mas, por sua vez, o volume ocupado pelos elétrons é Azão vezes L. Então, eu teria aqui, vai ficar N, Azão vezes L, E vezes V. Tudo isso sobre L. Então, eu noto que eu posso eliminar aqui este L com este L. Simplifico. E a minha equação, eu vou escrever ela aqui, toma forma. A corrente é N A vezes Z vezes V. Agora é fácil notar que, pela definição, né, nós sabemos que a densidade de corrente, como nós temos lá em cima, né, ela é a corrente sobre a área. Então, se eu passar este A dividindo aqui para o lado esquerdo na equação, eu teria exatamente isso. Eu teria aqui, ó, I sobre A igual a Enão E vezes V. I sobre A é o meu J. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é o meu J, que é igual a N E vezes V.
Assim, eu escrevi, né, o módulo da minha densidade de corrente agora em termos da velocidade. Isto aqui é uma expressão escalar, mas, voltando ao caráter vetorial da velocidade, vamos lembrar que este cara aqui é um vetor, ele tem um módulo, uma direção e um sentido, e vejamos por aqui que o J também tem o mesmo módulo, que tem a mesma direção e o sentido de V. Né? Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, que vetorialmente, eu posso escrever, para ficar mais completo, que o meu vetor J é NE vezes o vetor V. Então eu concluo que o meu vetor densidade de corrente, ele tem módulo NeV, tem a direção e o sentido do vetor velocidade V dos portadores. Assim, agora eu posso associar ao movimento desses portadores de carga um vetor que é o vetor densidade de corrente. Então, só para enfatizar, J tem a direção e o sentido da velocidade dos elétrons. Agora a gente também, antes que eu esqueça, falar uma coisa importante sobre esta velocidade que aparece aqui. Esta velocidade, ela é tipicamente uma velocidade baixa. Portanto, ela é chamada de velocidade de arraste ou velocidade de deriva. Portanto, eu vou colocar aqui este índice, tá? Vou chamar isso aqui de um VA a partir de agora, para saber que a gente está se referindo à velocidade de arraste, tá? Velocidade de arraste ou arrasto, né? Ou deriva. Para enfatizar que esta velocidade de um elétron se movendo dentro de um condutor é bem baixa. E a gente pode demonstrar isso facilmente.